Olá, boa tarde para todo mundo. Estamos ao vivo mais uma vez, quinta-feira, 5 horas da tarde, como sempre, nesse mesmo canal, Liga do Design Inteligente. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença aqui do Dr. Eberlin, já está aqui conosco, doutora Ana, doutora Maiara. Quanto tempo também? Saudades de você, doutora Maiara. Que Também. bom ter você conosco aqui de volta, viu? Sim, é um prazer estar com vocês novamente. Maravilha. E queria deixar a palavra para o Dr. Eberlin para trazer as novidades aí. Temos umas novidades muito interessantes essa semana aí. Acho que o pessoal que está assistindo a gente vai gostar dessas novidades, né, Dr. Eberlin? Bom, pessoal, muitas novidades. O design inteligente continua crescendo muito no Brasil. Discussões, debates, palestras. E o Discover Mackenzie também. Agora nós temos uma pesquisadora agregada, a Ana Maria Garzon, vocês estão vendo aí. Ela agora é pós-doc aqui no Mackenzie. E como pesquisadora se agregou ao nosso núcleo, né, Ana? E está nos ajudando aqui também. Então, magnífico. Nós agora temos um trio, que eu estou chamando da trindade do DI aqui no Mackenzie, né? Vocês estão vendo aí, olha, Saulo, Marcos e Ana. E fazendo aqui uma previsão profética, né? Quem sabe essa outra aí, olha aí, ó, né? A tal de Maiara que está junto com a gente. A ideia é formar um grupo aqui de pesquisadores, de pessoal que, através da ciência, né? Boa ciência, defenda o design inteligente no Discover Mackenzie, defenda o debate sobre as nossas origens. A Mackenzie não defende nenhuma teoria, ela defende a ciência, defende o debate, defende o livre contrastar, né, de teorias com dados. É óbvio que a gente ganha de goleada, né, o design inteligente, mas a defesa em si ela não é feita a priori, né, ela é feita à luz dos dados. Magnífico. Queremos falar também que o Congresso, o segundo TDI Brasil, está marcado. O Marcelão está chegando aí, quem sabe, né, logo ele está como pesquisador associado também aqui do Discover, né, já tem os projetos juntos, mas presencialmente, face a face aqui no Discover, quem sabe. E o segundo TDI Brasil já está confirmado, 7 a 8 de novembro, no Windsor Barra, Rio de Janeiro, um hotel magnífico. E temos também confirmados o Michael Birri e o Stephen Meyer. Olha só, Michael Birri e Stephen Meyer estarão com a gente. A ideia é ter presencialmente lá todos os palestrantes brasileiros do design inteligente. Então, a Maiara vai estar lá, a Ana Maria, o Saulo, o Marcelo, eu, o Kelson Mota, uma turma muito grande de palestrantes, vocês dão uma olhada lá, né? Ricardo Marques, e muitos palestrantes, o Everton e tanta gente. Nós vamos logo lançar no nosso site a grade oficial de palestrantes. O que nós precisamos agora é que você esteja lá no Rio de Janeiro, se você tiver essa possibilidade, face a face, dentro das regras da pandemia ainda, mas já estão sendo bastante amenizadas. A gente quer que você esteja lá com a gente face a face. Se por acaso não der, a gente também vai transmitir online, vai vender o ingresso online, um preço bem acessível a todo mundo. Então vai ser fantástico. Só de cara você vai ter o Stephen Meyer e o Michael Birri, e uma coleção aí de pelo menos 20 palestrantes brasileiros, né? A Ana Maria vai falar, Marcelo, Saulo, eu, a Maiara, e mais uma galera aí das mais diferentes áreas. Então é imperdível, ó. Esteja com a gente, 7 a 8 de novembro, no Rio de Janeiro, face a face, conheça face a face os defensores do design inteligente no Brasil. Se você é palestrante, você tem que estar lá com a gente, não tem como fugir, porque vamos transmitir tudo de lá. Michael Birri e o Stephen Meyer estarão dando palestras, a gente vai transmitir online, e imperdível, então. Segundo Congresso Brasileiro de Design Inteligente, 7 a 8 de novembro, Windsor Barra da Tijuca, a Flórida brasileira, a praia fantástica também, a gente vai dar um mergulho juntos, né?
Então, vamos celebrar juntos o design inteligente, o crescimento do design inteligente no Brasil, que tem sido, assim, exponencial, né? E eu digo, né, que uma vez contaminado com o vírus do design inteligente, essa contaminação não tem cura. Não tem sistema imunológico contra, não tem droga contra, você vai estar contaminado. É um vírus de DNA que vai lá e se insere no seu DNA e pronto, é igual o vírus da AIDS, né? Corta e insere. E aí você vai estar com a gente defendendo a verdade sobre as nossas origens. Fantástico, doutor Evelyn. E vale notar, né, que apesar da pandemia, né, todos esses problemas causados, né, vai ser possível, então, realizar o TDI Brasil com todas as precauções, então, não há motivos para preocupação, né? Os hotéis estão tomando todas as medidas de precaução para evitar a contaminação, enfim, mas está sendo possível, né? Então, teve um pequeno atraso, né? O evento original teria sido em maio, né, se não me engano, mas esse ano ainda estaremos juntos, se Deus quiser. Vai ser ótimo. Muito bom. Doutor Marcelo, queria dar as boas-vindas para você também. Entrou aqui no meio da fala do doutor Evelyn. Boas-vindas, doutor Marcelo. Obrigado pela sua presença. E eu só queria fazer um comentário. Alguém comentou aqui no chat, fez um comentário muito pertinente, e eu concordo muito com o comentário. O Luiz Felipe falou aqui que o Marcos cortou o cabelo e tá bonito, tá? Então, comentário aí. Beleza, gente? Bom, mais alguma coisa, doutor Marcos? Por enquanto, então, estamos... É isso, né? Essas grandes novidades aí, acho que já... Doutora Ana Maria, essa semana, então, começou conosco no Discovery Mackenzie e já dá para perceber a diferença do trabalho, né? Muito legal mesmo. Gente, bom, hoje eu mesmo vou fazer a apresentação, né? Como eu prometi para vocês nas semanas anteriores, a gente iria falar sobre origem da vida, né? As primeiras palestras focaram mais na origem da vida e as teorias naturalistas, como elas se desempenhavam quando confrontadas com a realidade, né? E nós percebemos aí, através das duas palestras da doutora Ana, da doutora Maiara, do doutor Nelson, do Kelson, do Marcelo, que os processos de evolução química não conseguem explicar a origem da vida. A própria vida, ela depende de uma quantidade de informação tão grande e tão organizada que o processo sem controle, que é descrito pelo neodarwinismo, não tem capacidade de dar conta de toda essa organização, né? E então, por conta dessa insuficiência, né, da teoria neodarwinista, então, a teoria do design inteligente surgiu, né? E hoje, então, eu queria apresentar para vocês um panorama do design inteligente, uma introdução ao design inteligente, dos pressupostos filosóficos por trás, um histórico breve, né, e tentar responder a alguns questionamentos muito comuns que se faz ao design inteligente, né, especialmente por pessoas que, mesmo não conhecendo, fazem questionamentos pertinentes, dado que o discurso científico comum, ele vem da cosmovisão naturalista, então muitos dos questionamentos já vêm enviesados por essa cosmovisão, então queria responder uma boa parte desses questionamentos também. E, fora isso, existe os opositores pura e simplesmente do design inteligente por conta de preconceitos filosóficos mesmo, preconceitos metafísicos, e por não gostarem, talvez, das implicações do design inteligente. Então, para isso, então, que eu propus hoje, então, que a gente falasse sobre uma introdução ao design inteligente, né? Eu não sei se eu só vou conseguir passar tudo para vocês, pelo menos o meu desejo era também falar da história recente do design inteligente, só que aí eu precisaria de mais alguns encontros, então reservei hoje só para a gente falar da introdução do
do design inteligente, tá bom? Quero, mais uma vez, dar boas-vindas para todos os presentes aqui, doutor Marcelo, doutor Maiara, doutora Ana, e doutor Marcos Eberlin também, e as pessoas que estão assistindo a gente aqui no chat, tá? Temos, por enquanto, 11 pessoas, então fiquem à vontade para fazer seus questionamentos pelo chat, tá? Eu vou tentar dar atenção para os questionamentos enquanto eu falo, mas vou preferir responder no final, havendo questionamentos pertinentes, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu só fazer uma apresentação rápida minha, né? Eu acho que eu já fiz uma antes, vou falar de novo. Meu nome é Saulo Reis, eu sou engenheiro de computação por profissão, mas tenho graduação em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu estudei, minha primeira tentativa de graduação foi no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né, no ITA, em 2008, e depois que eu fui para o mercado, eu acabei ficando no mercado, na engenharia de computação, tenho bastante experiência em engenharia de computação, dei aula de matemática, ainda dou aula de matemática, né, desde 2007 para curso pré-vestibular, e trabalho com o Dr. Eberlin no Discovery Mackenzie desde janeiro desse ano. E no início do ano que vem, devo terminar o meu mestrado em matemática pela Universidade Federal de São Paulo, tá? Esse é meu breve currículo. Digamos que eu sou ainda um pesquisador júnior, mas eu estou já dentro do movimento do design inteligente, né, no estudo e na pesquisa, pelo menos informal, até eu entrar com o Dr. Eberlin, né? Informalmente, eu estou no design inteligente desde 2013, mais ou menos, né? Então, já tem alguns anos em que o design inteligente é discutido e evoluiu muito nesses 5 anos, nesses 7 anos, que pelo menos eu presenciei, fiz parte um pouco desse movimento intelectual, né? E que, de fato, é revolucionário, e explica muito melhor quando comparado a teorias puramente naturalistas. Então, esse é o meu breve histórico, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Vamos ver. Apareceu, gente? Sim. Ah, maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Gente, então, o que é o design inteligente, né? Eu lembro que no início desse ano houve uma certa controvérsia aí, que saiu até na Globo, então, sobre o design inteligente, devido a alguns fatos que aconteceram aí na questão do Ministério da Educação e tudo, e que acabou levando um pouco a discussão do design inteligente para o público mais geral, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, mas o que é isso? O que se trata do design inteligente? Por que teve todo esse fuzuê, todo esse papo sobre o design inteligente e que ganhou até uma certa atenção pela Rede Globo, né, no Jornal Nacional? Eu lembro que isso aconteceu no início do ano, né? Então, o que é a teoria do design inteligente? Né? Tá aí no slide, né, para todo mundo. É a teoria científica que defende que alguns aspectos da natureza são melhor explicados por uma causa inteligente, num processo intencional ou objetivo, e não por causas naturais, meramente naturais, em processos físicos cegos e aleatórios, sem controle, tá? As palavras-chave aqui nessa definição do design inteligente as expressões, né? Causa inteligente e causas naturais. O design inteligente, ele inicia precisamente pela distinção entre causas inteligentes e causas naturais, tá? E observe que isso, embora críticos permaneçam insistindo nesta ideia estranha de que design inteligente tem a ver com religião,
né, ele seja motivado por religião, o que não faz o menor sentido, né? Essa definição não tem nada a ver com religião, mas sim na experiência cotidiana, né? E, inclusive, é parte da racionalidade humana, é parte da capacidade intelectiva, cognitiva do ser humano fazer essa diferenciação entre causas inteligentes e causas naturais, né? É dito, né, que a teoria do design inteligente, ela aumenta, ela visa a ajudar o ser humano a distinguir mais causas inteligentes e causas naturais, né? O que já faz parte da racionalidade humana, que é a distinção entre uma coisa e outra, entre causas naturais e causas inteligentes, a teoria do design inteligente vem a ajudar, vem a dar mais meios científicos para diferenciar um tipo de causa da outra, tá? Então, isso é a definição da teoria do design inteligente, e dessa maneira, né, esse seria um discurso puramente científico, né, do design inteligente, né? Existe a noção também que o design inteligente é uma comunidade de cientistas que vem a desenvolver métodos, né, estatísticos, matemáticos, científicos para a distinção dessas causas, né? E aí tem essa noção talvez um pouco mais sociológica, né? Mas enquanto teoria científica, o design inteligente é definido desse modo como está escrito aí no slide, tá bom? Seguindo em frente, né? Como eu já havia dito agora mesmo para vocês, né? A essência do design inteligente é a discriminação entre a ação deliberada de um agente consciente e a ação de forças naturais. É diferenciar, é distinguir, tá? E aí, na história, né, a gente vai... Eu não vou ter tempo de falar um pouco da história do design inteligente hoje, né? Até porque só falando da história já gastaria pelo menos mais uma ou duas apresentações, tá? Mas esse tipo de discriminação, como eu já falei, ela é usada no dia a dia, faz parte da nossa racionalidade. E na história do pensamento, né, na história da ciência, né, o que se entendia por design inteligente antes, né, era teologia natural, né? Hoje, o design inteligente se diferencia muito da teologia natural, né? Que é a teologia natural usava muito o argumento do design, ou o argumento teleológico, né? Como foi o argumento formulado por William Paley, né? Na sua obra Teologia Natural. Então, uma das coisas que é importante entender também é que a teoria moderna do design inteligente, ela é diferente da teologia natural, ela é muito diferente, porque o design inteligente ele é estritamente científico, ele é estritamente, ele se foca na criação, no desenvolvimento e na maturação de métodos científicos para diferenciar causas naturais de causas inteligentes. E aí, uma vez detectadas essas causas inteligentes, em que tipo de causa inteligente se pode inferir, então, de um objeto natural ou de qualquer outro tipo de arranjo material ou de informação, tá? Então, é necessário diferenciar, então, o design inteligente hoje, né, como movimento científico, dos antigos argumentos do design, argumentos teleológicos da teologia natural, que existiram, né, foram bem desenvolvidos até a época de William Paley e Darwin, tá? Então, existe essa diferenciação, tá? E aí, então, vamos fazer uma brincadeira, tá? Só para deixar todo mundo ciente do que se trata o design inteligente na sua vida, tá? Enquanto eu vim falando aqui, né, de que faz parte da racionalidade humana, então, vamos brincar aqui para todo mundo perceber que o design inteligente ele já faz parte da racionalidade humana, do nosso cotidiano, do nosso viver comum, né, em sociedade, né, na interação com as pessoas, e o design inteligente ele visa, então, a aguçar, a melhorar, a propor mais métodos científicos de diferenciação entre causas naturais e inteligentes, tá? Então, olha só, coloquei aí no slide, né, uma foto de uma
montanha, né, um morro, né, e imagina que você está numa estrada, no carro, né, e você olha pela janela e você vê esse morro, tá? Se eu fizer essa pergunta para você, causas naturais ou causas inteligentes? O que teria dado origem a esse morro que você está vendo, né? A esses morros aí que você está vendo? A origem seriam causas puramente naturais ou causas inteligentes? Alguém foi lá e fez. Acho que num primeiro momento, né, numa primeira intuição, as pessoas, né, nós todos diríamos que foram causas naturais, certo? Essas ranhuras, esse formato do morro, né, essas ranhuras, percebe que tem umas ranhuras verticais, né, nesse morro aí, e nos outros é mais coberto por vegetação e tal, né? Mas o formato desse morro, ele é improvável, né? Provavelmente é o único morro com esse formato no mundo, talvez, né? Não sei. Mas ele é um morro, digamos, diferente, né? Mas, no entanto, intuitivamente, a gente sabe que esse formato foi produzido por causas naturais, né? Se chover bastante e ventar bastante, vai causar uma certa erosão, né, vai corroendo aos poucos a rocha do morro e aí vai ter esse formato, né? E nada garante que o morro vai permanecer tendo este formato, né? Esse formato ele não é fixo, né? Ele é mutável, né? Com o passar do tempo, com mais chuvas e vento, né? A pedra vai se desgastando, então o morro pode mudar de formato, né? Por algum cataclisma, inclusive, né? Então é natural que a gente entenda que foram causas puramente físicas, naturais, tá? Então, esse seria um primeiro exemplo, né? Um outro exemplo, né? Vamos brincar mais. Vou mostrar aqui para vocês pelo menos umas 4 ou 5 imagens, tá? Para a gente entender como o design inteligente já faz parte da nossa racionalidade, tá? Aqui uma outra imagem, tá? Imagina que você esteja de helicóptero e você olha pela janela e vê esta formação rochosa, tá? Intuitivamente, você entende que essa rocha veio a existir por causas naturais ou por causas inteligentes, né? Não é preciso pensar muito, né? Intuitivamente falando, nós já vamos entender que esta formação rochosa ela veio a existir por uma causa inteligente. É irracional entendermos que uma rocha, né, que essa formação rochosa veio a existir por causas naturais, por chuvas, por vento, né? É irracional. A gente intuitivamente percebe que esta formação rochosa veio a existir por alguma causa inteligente, né? Especificamente, né? Isso aí é no Brasil, é o Cristo Redentor, é no Rio de Janeiro. Inclusive, é onde vai acontecer o próximo congresso do design inteligente, não é isso? É no Rio de Janeiro. Então, quem for lá no congresso vai ter a oportunidade de ver esta formação rochosa muito especificada, né? E perceba, então, que essa formação rochosa também ela é improvável, ela é, digamos, única no mundo, né? Mas aquela outra formação rochosa que a gente viu antes também é única, né? Ela é improvável. De todos os arranjos de rocha possíveis, aquela era única, e essa também. Mas a gente intuitivamente percebe que existe algo diferente entre as duas, né? E aí isso vou falar mais tarde, tá? Mas, repetindo, essa percepção que nós temos, nessa intuição de que há algo diferente, ela já faz parte de nós, percebe? Da racionalidade humana, né? Prosseguindo, então, tá? Olha essas duas imagens aqui, tá? Esse é o Grand Canyon, né? No estado do Arizona, nos Estados Unidos, né? Olha que interessante, né? Essas imagens, né? As ranhuras nas rochas, tá vendo? Elas são horizontais agora. Não são verticais, né? Mas elas são horizontais e dá para perceber uma diferença entre a constituição
rochosa, né, entre as camadas ali, percebe que está nessa imagem de baixo, né, está um pouco mais amarelo embaixo, aí um pouco em cima aqui está mais alaranjado, vermelho, né, parece que existe até uma diferenciação de densidade da constituição material, né, do Grand Canyon, enfim. Mas, se eu perguntasse para vocês novamente, né, o Grand Canyon, né, do modo como essas imagens aí estão mostrando, né, ele teve sua origem por causas puramente naturais ou causas inteligentes, né? Mais uma vez, acho que não seria muito controverso afirmar que foram causas naturais, né? Até porque, se houver uma grande correnteza de água, por exemplo, né, uma enorme chuva ou um alagamento, enfim, o próprio processo natural, né, vai sedimentando as rochas e a areia, né, e a constituição material, segregando, né, separando por densidade, né? A água, ela tem essa possibilidade, né, quando ela carrega material, né, consigo, ela vai depositando aos poucos, né, o material conforme a sua densidade. Então, essa, inclusive, tem sido a explicação para a formação do Grand Canyon, né? Então, o Grand Canyon, você pode dizer, então, que foram causas naturais, né? E perceba que até agora a gente não falou tanto de ciência, né? A gente está usando muito a nossa intuição e eu só estou acrescentando alguns detalhes científicos, mas era algo que já estaria na nossa intuição, né? Perceber que essas formações foram ou por causas naturais ou por causas inteligentes, né? Mais um exemplo, então, para todo mundo seria esse exemplo aqui, né? Esse exemplo já é muito usado lá no debate americano, né, nos Estados Unidos, do design inteligente, né? E, independente de onde a gente esteja, né, se a gente visitar o Monte Rushmore, no estado South Dakota, nos Estados Unidos, se a gente visitar lá e perguntassem para nós, né, essa formação rochosa veio existir por causas naturais ou inteligentes, né? É claro, sem muita controvérsia também, que nossa intuição vai dizer foram causas inteligentes, né? Pois isso não tem a menor possibilidade de que processos naturais como vento, chuva, erosão possam formar as rochas com este formato, né? Com rostos de pessoas, e para os americanos não são quaisquer pessoas, né? São os primeiros presidentes americanos, né? Da República dos Estados Unidos. Então, mesmo nós brasileiros, ainda que nós não soubéssemos um pouco de história americana, né? Não soubéssemos reconhecer quem são essas pessoas, nós entenderíamos que houve uma causa inteligente na formação dessas rochas, né? Para os americanos seria até mais fácil porque eles reconheceriam quem são, né? A história americana diria que são George Washington e mais outros 3 presidentes americanos do início da República, né, americana. Mas mesmo nós brasileiros, se nós não soubéssemos história americana, nós seríamos racionais em entender que houve causa inteligente, né? E para finalizar, mais 2 aqui rapidamente, né? Se a gente for nas dunas lá de Natal, enfim, lá de Rio Grande do Norte, enfim, ou até no deserto do Saara, enfim, né, e víssemos esses desenhos na areia, né, esse formato em que a areia foi depositada, tá colocada aí no chão, né, se perguntássemos se esse formato veio a existir por causas naturais ou inteligentes, também não seria nada controverso afirmarmos que esse desenho da areia veio existir por causa natural, puramente pela ação dos ventos, né? Não há nenhum significado, não há nenhuma mensagem nessa areia, né? Nesse desenho, né, da areia, né? E um outro exemplo, né? Se chegássemos numa praia e víssemos essa configuração na areia, né? Agora, será que nós entenderíamos como causa natural ou como causa inteligente a origem desse arranjo, né? Diferentemente do anterior,
esse desenho, ele tem significado para nós, né? Então, é intuitivamente racional dizer que houve uma causa inteligente, porque existe uma mensagem, né, escrita num idioma que nós conhecemos, né? E então, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são exemplos que assim, poderiam ser cotidianos e mostram que essa diferenciação entre causas naturais e inteligentes, ela já faz parte da nossa racionalidade, tá? E a teoria do design inteligente, ela visa a aguçar essa nossa capacidade intuitiva, né, através de métodos científicos, tá? E aí, só um outro exemplo um pouco mais rebuscado, que eu gosto muito, inclusive, é isso aqui, né? Se por um acaso você estivesse andando na rua, enfim, e visse essas letras escritas na parede, tá? É claro, né, que se eu perguntar, houve uma causa natural ou uma causa inteligente, né, nessas letras, né? Você poderia dizer, alguém escreveu, mas eu, particularmente, né, eu não entendo, não sei o que está escrito, né? São letras aleatórias, não sei, tá, as letras lá, né? Então, se nós víssemos essas letras escritas, né, a gente ia ficar na dúvida, né? Porque realmente alguém, né, só alguém teria a capacidade de escrever essas letras, mas não tem uma mensagem, né? Não existe uma mensagem escrita de maneira tão óbvia, né? Então, essa pergunta, se houve uma causa natural inteligente, ela ficaria até meio confusa de ser respondida. A gente poderia dizer, foi uma causa inteligente, mas talvez não tão inteligente assim, porque é aleatório, né? Então, a gente não pode dizer assim, com certeza, que houve uma causa inteligente, né, na escrita dessas letras, né? Ficaria ali meio que num limbo, né? Sem saber responder direito, né? Então, a aparência do acaso, né, da aleatoriedade, ela torna a pergunta difícil de responder, né? Mas perceba a atitude, né? Se nós tivermos uma atitude científica de associarmos a possibilidade, não a certeza, né, não o pressuposto, mas a possibilidade de design inteligente dessas letras, né, desse arranjo de letras, então nós iríamos fazer alguma pesquisa, nós iríamos atrás de possibilidades de informação que pudessem dar origem a essas letras, né, desse formato, ainda que pareça aleatório, né. Então, a atitude científica seria de ir atrás da possibilidade de design inteligente dessas letras, né? Então, a mera possibilidade, a mera postura que o design inteligente propõe, ela é um avanço científico. Ela é necessariamente um avanço científico, porque ela busca a possibilidade, a mera possibilidade do design inteligente, ainda que pareça ao acaso essas letras, né? Mas, nessa postura, se houver alguma pessoa da ciência da computação, especificamente da área da criptografia, né, eu sou da área da computação, eu estudei um pouco de criptografia, então eu já teria algumas ideias para tentar desvendar o que está escrito aí, tá? E a pergunta é simples. Qual é a letra anterior do alfabeto latino de cada uma dessas letras? Qual seria a letra anterior? Qual seria a letra anterior da primeira letra aí, do S, né? A letra anterior é o R, não é isso? Qual a letra anterior do J aí na sequência, né? A letra anterior do J no alfabeto é I. E da letra P? Da letra P. A letra anterior no alfabeto é o O, né? Então, até agora, temos 3 letras, né? R, I e O. Rio. Se a gente usar esse mesmo algoritmo de uma letra anterior no alfabeto, nós vamos chegar a essa mensagem. E agora,
nós reconhecemos de maneira clara, evidente, de que houve, então, uma causa inteligente na origem daquelas letras. Não é isso? Rio de Janeiro é a mensagem que está escondida, né, naquelas letras, tá? E perceba que foi um algoritmo muito simples. Qual é a letra anterior do alfabeto em relação a cada uma das letras? Um algoritmo muito simples. Um algoritmo muito simples que revelou uma mensagem compreensível para nós, no nosso idioma, né? Aquela mensagem anteriormente escrita com letras parecendo aleatórias, né? Gerou, então, com um algoritmo simples, uma mensagem compreensível para nós. Perceba, então, que essa descoberta da mensagem escondida, ela só foi possível por conta do pressuposto de que é possível uma causa inteligente, né? É possível, vamos ver, não sabemos, possível, é possível. E aí, com um pouco de pesquisa, no caso, na área da criptografia, e uma criptografia muito simples, aliás, né? A gente revelou a mensagem que havia por trás das letras, percebe? Então, a causa inteligente é a melhor explicação para a origem daquelas letras lá em cima, né? E uma causa até um pouco mais inteligente do que a gente esperava, porque ele usou um algoritmo para esconder a mensagem, né? Então, a causa inteligente, ela também é capaz de gerar mensagens ocultas, né? Mensagens que aparentemente não estão dizendo nada, né? Mas a postura de possibilidade de design inteligente, ela é científica por natureza, pois ela vai atrás de algum método, né, que seja simples, um algoritmo simples, ou algum procedimento científico, né, simples, para que fosse revelada a verdadeira mensagem por trás, né? Então, perceba que o design inteligente, ele pode estar até por trás daquilo que parece aleatório, né? Então, a melhor postura seria a postura do design inteligente, que percebe a possibilidade e não a certeza ou assume que existe um design inteligente, mas não, ele percebe, ele vê uma possibilidade, uma mera possibilidade de design inteligente. E aí, se for descoberto, ótimo, descobrir-se a causa do objeto, né? Tudo bem, senhores, eu acho que quanto tempo eu já gastei? Já gastei mais de meia hora, né? Já vou correr, então, aqui. Bom, e aí, então, você pode vir a perguntar, né? Mas, então, o design inteligente, legal, gostei da proposta do design inteligente, então, é uma ciência nova? Será que o design inteligente é novo? Né? É algo que, puxa, está surgindo agora? Se você for pensar na realidade mesmo, não, porque os métodos do design inteligente que são propostos, eles já existem em outras ciências já estabelecidas, como, por exemplo, a arqueologia, tá? Um arqueólogo, ele precisa chegar num campo, né, ele precisa chegar no seu local de pesquisa com os métodos de diferenciação de causas naturais inteligentes, justamente para ele poder estudar aquela civilização, para ele estudar aqueles objetos que ele está descobrindo, né, se os objetos fazem parte ou não de uma cultura antiga, né? Então, para ele distinguir se aquele objeto fez parte da cultura, e aí, nesse sentido, estudar a história, ele precisou, primeiro, diferenciar se aquele objeto é meramente um objeto natural, ou seja, ele não fez parte daquela cultura, ou ele fez parte daquela cultura e, portanto, teve uma agência inteligente, né, por trás daquele objeto, né, das formações rochosas, enfim, né. E aí, na figurinha aí, tem o Stonehenge, né, e, obviamente, é claro, né, houve um design inteligente ali ainda que não se saiba exatamente o propósito daquele arranjo, né, mas houve um design inteligente. Um outro exemplo é a própria ciência forense, que é o detetive trabalhando, não é isso? Ele precisa chegar o trabalho dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é exatamente isso, diferenciar se, por exemplo, um corpo caído no chão
teve uma causa natural, ou seja, a pessoa desmaiou, a pessoa teve um infarto, alguma causa natural, ou se houve uma causa inteligente na queda daquele corpo, né? Se houve algum assassinato, uma tentativa de homicídio. Então, a natureza da diferenciação entre causas naturais e inteligentes está na raiz da ciência forense, né? Então, a ciência forense já faz uso de métodos de detecção de inteligência ou de causas naturais, tá? Então, e outra, né? Tá até escrito aí no slide, né? Não haveria sistemas de justiça, né, no mundo se não houvesse se não houvesse na raiz desses sistemas essa diferenciação. Como é que eu vou penalizar alguém se não sei diferenciar, então, se houve causa natural ou inteligente num corpo caído no chão, por exemplo, né? Então, a justiça funciona por causa da diferenciação entre causas naturais e inteligentes. E, inclusive, o que, né, uma pessoa que tenha más intenções costuma fazer é justamente simular causas naturais para um eventual homicídio que ela vai cometer. Então, o cientista forense ele precisa, inclusive, ter a inteligência, os métodos para diferenciar o que é de fato natural ou o que é artificialmente natural, né? Que foi ali talvez plantado pelo criminoso, enfim. Então, é bem isso, né? Eu me lembro muito daquele seriado, né? Do Netflix, né? O La Casa de Papel, né? Em que o professor ele planta muitas evidências de que todas as coisas que ele vai montando, né, dos crimes que ele vai cometendo, são pistas assim naturais, né? Então, a inteligência da polícia ela precisa entrar, inclusive, nessa simulação, né? Então, me lembro muito desse seriado, né, do La Casa de Papel. Tudo bem? E aí, um outro tema que está muito aí discutido, né, na mídia e nos meios de comunicação é o tal do aquecimento global, né, da mudança climática, né? E é exatamente esse o debate que acontece, né? A mudança climática, ela é por causa do homem ou não? Ou ela é um processo natural? Ou seja, a pergunta raiz do debate mundial a respeito da mudança climática é agência inteligente ou causas naturais, tá? Então, todas essas ciências que foram aí colocadas, né, como exemplo, já fazem uso da diferenciação entre causa natural e inteligente, tá? Então, o design inteligente, como nós propomos, ele não é exatamente uma novidade. Ela é novidade em alguns aspectos que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Já estamos perto aí do final, né? Mas a ciência do design inteligente, ela não é exatamente uma novidade, porque olha essa imagem que eu coloquei, né? A imagem do site, a imagem da página principal do Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre, né? É o SETI, né? O Search for Extraterrestrial Intelligence. E o que basicamente esse programa faz é diferenciar sinais eletromagnéticos que venham do espaço para a Terra, né? Diferenciar se esses sinais contêm só ruído mesmo, ou se existe alguma mensagem embutida. Basicamente, a raiz do projeto de busca por inteligência extraterrestre é a pergunta: é possível diferenciar causas naturais de causas inteligentes? A existência desse programa responde à pergunta: é possível diferenciar causas inteligentes de causas naturais de maneira científica? Então, portanto, o design inteligente, ele é a ciência, não tem como negar, tá? O que o design inteligente faz de novo é aplicar métodos já estabelecidos em outras ciências, como as ciências que eu descrevi aqui para vocês, para artefatos no planeta Terra, na biologia, na cosmologia.
essa é a novidade que o design inteligente faz. Ele pega métodos já estabelecidos e usa-os para objetos naturais no próprio planeta Terra, né? Na biologia, na bioquímica, na genética, na física, na cosmologia, na astronomia, e procura detectar se houve causa natural ou inteligente, tá? E é muito interessante, porque as oposições que existem ao design inteligente, elas são muito, quando você analisa elas a fundo, elas não são muito científicas, existe muita confusão com os conceitos, e quando você aplica o mesmo raciocínio que se usa para desmoralizar ou deslegitimar o design inteligente como ciência, se a gente fosse aplicar para as outras ciências, nenhuma delas existiria também. Né? A ciência da arqueologia, da ciência forense, da climatologia, o próprio SET, o próprio programa de procura de busca por inteligência extraterrestre não existiria. E é curioso, porque o programa de inteligência, de busca por inteligência extraterrestre é fundado por dinheiro público nos Estados Unidos. Né? Então, existe demanda por isso. Né? Só que lá fora, né? Inteligência lá de fora. E cadê a busca por inteligência no próprio planeta? Né? Fica a pergunta aí. Né? Gente, eu vou ter... Bom, eu tenho aqui no tempo, acho que mais 17 minutos, né? Como a gente começou um pouquinho depois, eu vou me policiar aqui, tá? Se eu passar muito, por favor, alguém me avise, tá? Eu tenho 17 minutos, tá? Eu vou tentar ir o mais longe que eu conseguir, tá? Bom, até agora o que eu falei é literalmente a ideia de que o design inteligente ele não é exatamente algo novo, só que ele pega métodos já estabelecidos e usa aonde não tem sido usado, né? E estabelece uma ciência a partir daí. Ciência é essa cujos métodos, na verdade, já existem, né? Muitos deles já existem, né? E que o design inteligente ele já faz parte da racionalidade humana, e o que a teoria do design inteligente de modo específico busca fazer é aguçar a nossa intuição que diferencia causas naturais de causas inteligentes, tá? Então, basicamente foi o que eu falei até agora, tá? Agora, eu vou dedicar esses minutos finais, né, esses 17 ou 15 minutos finais, para falar da filosofia, da terminologia específica do design inteligente e como ela é diferente, digamos, de outras ciências, né? Ou, na verdade, como ela é diferente de criacionismo, por exemplo, né? É uma coisa muito estranha é que muita gente confunde o design inteligente com o criacionismo, né? Confunde porque acha que é religiosamente motivado e tal, mas como vocês podem perceber, o design inteligente não tem nada de religião, embora a gente precisa admitir isso, né, que possam haver implicações, né, consequências que mudem a cosmovisão de alguém, né, que mudem a maneira de pensar sobre o mundo, né, mas não foi exatamente isso que Darwin fez também? Não é exatamente isso que Richard Dawkins quis dizer quando ele mesmo afirmou que Darwin tornou intelectualmente possível ser um ateu convicto, não é isso? Não podemos negar que teorias científicas mudam a visão das pessoas sobre o mundo. Mas por que só o design inteligente é acusado disso? É um pouco irracional essa objeção de que o design inteligente não é ciência, é religião, porque ele tem consequências de cosmovisão. É irracional, pois toda teoria científica tem essa possibilidade, tá? Bom, voltando agora então, né? O que é o design inteligente, né? Como é o discurso científico do design inteligente, tá? O design inteligente começa quando
um agente inteligente concebe um projeto, né? E na concepção desse projeto, duas características são essenciais para que um objeto seja, né, tenha uma origem inteligente, né? Duas características. Não se pode usar apenas uma delas. Tem que ser as duas, ao mesmo tempo, né? A primeira característica é a característica da complexidade. E complexidade tem a ver com baixa probabilidade. Então, estou falando agora de um pouco de matemática, né? Probabilidade. Complexidade é o mesmo que baixa probabilidade. Algo que tenha uma probabilidade pequena de acontecer. O problema é definir o pequena, né? Tem como definir, né, matematicamente o pequena, de acordo com o contexto. Isso vai ficar para uma outra apresentação, tá? Talvez eu fale um pouquinho mais na frente, se der tempo. Então, a primeira característica essencial é a complexidade, ou baixa probabilidade. É a mesma coisa, tá? E a outra característica é a especificidade, tá? E o que é especificidade? É quando algo, né, o arranjo material, ou o arranjo da informação em si mesmo, ele tem um padrão que não depende daquele mesmo objeto ou daquela mesma informação. Ele tem uma forma, ele tem um padrão que vem de fora, e esse que vem de fora não tem absolutamente nenhuma relação causal com o objeto em estudo, tá? Vamos exemplificar essas duas características, tá? E aí eu imagino que eu vou terminar por aí, porque já vou tomar o tempo, tá? Mas já é suficiente para a gente estabelecer uma ciência do design inteligente a partir desses conceitos, tá? Vamos exemplificar, então, essas características do design inteligente, então, que é a complexidade e a especificidade. Vamos falar primeiro da complexidade. Olha aí, nesse slide que eu coloquei, né, você tem duas imagens, tá? Duas. Do lado esquerdo tem um texto, né, umas letras, e do lado direito tem uma figura, né? Essa figura, ela está em preto e em vermelho, tá? Só em preto e em vermelho. E aí eu pergunto, né? Nessa primeira imagem da esquerda, que é essas letras que estão aí, né? Qual que é a probabilidade dessas letras estarem com esse formato aí? Né? Qual que é a probabilidade? Será que é fácil obter essa sequência de letras? Será que é fácil? Será que é provável? Pensa assim, o alfabeto latino, ele tem 26 letras, tá? 26 letras. Se a gente diferenciar maiúscula de minúscula, então a gente dobra, né, essa quantidade, né? De 26 pula para 52, tá? E se a gente colocar número, né, os caracteres que são números de 0 a 9, a gente coloca mais 10 caracteres, então fica 62, tá? Então, vamos arredondar para 60, só para ficar mais fácil até de pensar. Então, para cada espaço, né, de letra, né, cada letrinha daquelas, tem uma probabilidade de 1 em 60, né? Dos 60 caracteres possíveis, uma delas será colocada em cada espaço, né, em cada lugar ali. Então, nesse texto, né, o Azinho, né, o A minúsculo, né, qual é a probabilidade daquele A minúsculo ter aparecido ali? 1 em 60. Né? A próxima letra é o S. Qual é a chance daquele S minúsculo ter aparecido ali? 1 em 60. Né? Agora, como essas duas letras estão colocadas juntas, né, foram colocadas juntas, e uma é independente da outra, em tese, né, não existe dependência entre essas letras, entre colocar essas duas letras diferentes, então a probabilidade conjunta do aparecimento das duas letras é a multiplicação das probabilidades. 1 em 60 para a primeira, 1 em 60 para a segunda, o que resulta em 1 sobre 3.600. Então, a probabilidade de ter o A e o S, as duas primeiras letras, é 1 em 3.600. Perceba que já vai diminuindo a probabilidade, né? 1 em 3.600.
O que aconteceria se a gente multiplicasse, fizesse o cálculo da probabilidade para todas essas letras que estão aí? O que aconteceria? Ali, se não me engano, tem quase 50 letras, tá? Então, a probabilidade desse arranjo de letras aí é 1 em 60 elevado a 50. Esse número é extremamente baixo. É muito baixo. Tá? Então, o que você pode dizer desse arranjo de letras que está aí? Ele é complexo. Ele é complexo porque ele tem uma probabilidade muito baixa. Ele tem uma probabilidade muito baixa mesmo. Né? Então, você pode dizer que ele é complexo. Tá? Agora, por exemplo, da direita. Vou falar de maneira rápida também, tá? Lembra que eu falei que ele só tinha duas cores, né? O preto e o vermelho. Imagina que esse quadro aí pudesse ser dividido em pixels, né? Em pedacinhos bem pequenininhos, né? Quadradinhos bem pequenininhos, e cada quadradinho pudesse ser ou preto ou vermelho. Então, cada pixel teria uma probabilidade de ser preto ou vermelho de 1/2, né? Ou é preto ou é vermelho. Então, cada pixel tem uma probabilidade de 1/2 de ter aquela cor, né? Qual seria a probabilidade, então, de montar esta imagem, né? Que tem uma região em preto e uns pixels lá no meio, né? Todos em vermelho. Qual seria a probabilidade, então? Seria 1/2 elevado a, não sei, a quantidade de pixels dessa imagem, que no mínimo aí, não sei, acho que pelo menos uns 10.000, né? 100 de altura por 100 de largura, enfim. Esse cálculo de probabilidade, né, que mostra a chance de obter essa imagem à direita, ela dá um valor de probabilidade muito baixo. Então essa imagem ela também é complexa, ela também tem baixa probabilidade. Né? Essa é uma das características do design inteligente, uma. Né? Se eu perguntar para vocês, esse arranjo de letras, ou essa imagem, ela veio de design inteligente? Ela foi uma causa inteligente que deu origem a essas imagens? Ficaria sem resposta, né? Ficaria indefinido, porque pode até ter sido por design inteligente, no sentido de que alguém foi lá e montou, só que não houve nenhum tipo de comunicação de mensagem, não houve nada, nenhum padrão com o qual a gente pudesse comparar o texto, né, essas letras, ou essa imagem. Não existe um padrão definido, né, algo que eu pudesse conceber como um padrão reconhecível. Né? Não houve. Então, pode ter sido por acaso. Pode ter sido por acaso. A pergunta causa natural inteligente, ela fica até sem resposta. Né? Poderia ser causa natural, como poderia ser inteligente também, não dá para saber. Então, se você usar só a complexidade, só a baixa probabilidade de ocorrência de um objeto ou de um arranjo de letras, né, de caracteres, de uma mensagem, se você usar só essa característica de complexidade, de baixa probabilidade, você não pode dizer que houve design inteligente. Não tem como, né? Usando só a característica da complexidade, tá? Como eu falei, essa é uma característica, né? A outra característica, tá? Aqui falando, né, objetos são complexos, mas não são específicos, né? A outra característica é a da especificidade, tá? Olha essas duas imagens. Do lado esquerdo, umas letrinhas, e do lado direito, outro desenho. Do lado esquerdo, olha que interessante, ó, você tem uma repetição ali do A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, e aí vai, né? Do lado direito, você tem vermelho, preto, vermelho, preto. Puxa, aqui já tem uma sensação diferente, né? A nossa intuição já meio que percebe que do lado esquerdo, essas letrinhas, elas estão com uma ordem diferente. Elas têm uma ordem que já confere com um padrão independente desse arranjo de letras, né? E de onde vem esse padrão? Ele vem do alfabeto latino, né? O alfabeto latino, ele começa com a letra A, e aí vai, né? A, B, C, D, E, F, G, H.
Então, este padrão independente nos faz perceber que essa imagem da esquerda, ela é específica, ela tem uma especificidade. E de onde vem essa especificidade? De onde vem o padrão com o qual esta imagem confere, né? Ele confere com o padrão do quê? Do alfabeto latino. E esse alfabeto latino, né, é totalmente independente dessas letras, né, desse desenho. Então, é possível dizer que houve especificidade nesse arranjo de letras, né? Do lado direito, que é a imagem, né, vermelha e preta, você poderia até pensar o seguinte: um torcedor do Flamengo resolveu pintar as bolinhas de vermelho e preto, né? Poderia ter uma certa especificidade? Poderia, né? Até meio distante, mas poderia. Há uma especificidade assim, né? Se for no Brasil, né? Uma pichação no estádio do Maracanã, por exemplo, poderia se pensar, é um torcedor do Flamengo que fez isso, por exemplo, né? É uma possibilidade, né? Então, essas duas imagens, a gente pode atribuir alguma especificidade a elas, tá? Porque elas se conformam a um padrão que é independente do objeto em questão, tá? Então, essa é a segunda característica de um design inteligente, tá? Agora, perceba que essas duas imagens que eu mostrei aqui, para a especificidade, se você usar só a especificidade também, não usar a complexidade, mas usar só a especificidade, não dá também para inferir design inteligente. Não está claro o suficiente ainda para termos certeza. Não temos certeza de design inteligente ainda, tá? Como eu falei, o design inteligente, ele demanda as duas características ao mesmo tempo, tá? Ele demanda que algo tenha uma probabilidade pequena, ao mesmo tempo que se conforma a um padrão independente, tá? Que é o exemplo que eu trouxe aqui agora, tá? Olha essas letras que estão escritas aí, tá? Vou falar rápido. A primeira letra, que é o M maiúsculo, qual a probabilidade dela? 1 em 60. Qual a probabilidade do I? 1 em 60. Se a gente fosse calcular a probabilidade de todas as letras, daria uma probabilidade de 1 em 60 elevado a aproximadamente 50, que é um número muito, muito, muito pequeno. É uma probabilidade muito baixa. Então, é uma mensagem complexa. No entanto, essa mensagem, ela também se conforma a um padrão independente. E qual é esse padrão? Não só é o alfabeto latino, né? Mas também há algo até com um padrão até mais rígido do que o alfabeto, que é o quê? Que é o idioma português, né? Que faz uso do alfabeto latino. O idioma português confere regras gramaticais, regras de sintaxe, e também, para que nós possamos compreender, regras da semântica também teriam que ser cumpridas. Então, portanto, existem padrões independentes aos quais essa mensagem confere, né? A sintaxe do idioma português e também a semântica do idioma do português, né? Da língua portuguesa, no caso, né? Então, esta mensagem, ela é ao mesmo tempo complexa e também é específica. Quando nós tomamos um objeto ou um arranjo de informação que possui estas duas características ao mesmo tempo, quando a gente acha um objeto que tem essas duas características ao mesmo tempo, então aí sim nós podemos dizer que houve design inteligente, tá? Deixa eu só voltar aqui porque eu não sei o que eu apertei. Aí. Tudo bem, gente? Então, essas três imagens que que eu tinha mostrado para vocês antes, são imagens, né, são arranjos materiais que vão seguir o mesmo procedimento. Você vai avaliar a complexidade e a especificidade desses arranjos materiais e vai perceber qual é a probabilidade do arranjo material da primeira imagem, da segunda. Qual é a probabilidade? É muito baixa. De todos os possíveis arranjos de pedra que poderiam ter, eles têm aquele lá, né? É muito improvável. De todos os possíveis existe aquele. É improvável. Agora, eles também são específicos. Por quê?
A primeira imagem, aí à esquerda, confere com uma imagem de um líder religioso, né? Específico. Ele é específico. E o padrão é esse líder religioso que é totalmente independente daquele arranjo de pedra, né? Daquela pedra, né? Da constituinte material. Completamente independente. A mesma coisa você pode afirmar sobre a segunda imagem, né, dos rostos dos presidentes americanos, e da terceira imagem também, né, existe uma conformação ao idioma do português, tá? Senhores, eu queria terminar agora, tá? Teria mais um monte de slides aqui, mas vamos deixar para um segundo momento, pois já cheguei já estamos chegando aqui ao final. Então, num segundo momento, eu termino esses slides, tá bom? E fico, então, disponível para perguntas e dúvidas, tá? Eu teria uma próxima apresentação, eu vou terminar, né, esse aqui, porque tem muito mais a ser dito, tá? Eu sei que esses conceitos, né, do design inteligente, eles são de aplicação quase universal e, inclusive, podem ser usados para a origem da vida, né? O quão complexo é a vida, né? Quão complexo é o DNA, né? Qual a probabilidade das bases nitrogenadas, né, terem aquele arranjo, né? E em que nível elas são específicas, né? São específicas quanto a quê? Para quê? Né? São perguntas que são feitas na pesquisa do design inteligente quanto à origem da vida, por exemplo, né? Que foi o tema que foi apresentado, né, pela doutora Maiara, doutora Maria, doutor Marcelo também, doutor Kelson. São perguntas pertinentes, né, ao design inteligente na pesquisa da origem da vida, né? E na cosmologia também, por exemplo, né? Quanto ao ajuste fino, né, das constantes da física e das condições iniciais do universo, por exemplo, né? Qual a probabilidade de que a entropia do universo tivesse o valor que teve na origem do universo, né? Calculada me fugiu o nome agora do cosmólogo, né? Fugiu o nome dele agora, mas basicamente ele chegou no número que era de 1 em 10 elevado a 10 elevado a 120, né? Puxa, uma probabilidade impensável um negócio desse, né? Então, é muito complexo, né? Mas com específico, né? Específico para dar origem ao universo. Puxa, um evento desse tamanho, a origem do universo, né? Então, são perguntas pertinentes aí ao design inteligente, da pesquisa do design inteligente, tá? Finalizo agora, gente. Eu fico aberto aí para os comentários de vocês, as perguntas e críticas. Ah, foi ruim, foi bom, mais ou menos. Entendi, não entendi. Fico disponível aí, gente. Muito esclarecedora a sua apresentação, Saulo. Finalmente consegui assistir uma apresentação sua ao vivo, né? Sempre muito didático e claro, você explica com vários detalhes, gostei bastante. Tenho certeza que quem não sabia o que era design inteligente, estava com dúvida, começou a entender, né, o que é essa teoria, quais são as suas principais características, o que ela defende, né? Eu queria só fazer uma perguntinha para saber sua opinião. Por que você acha que o design inteligente ainda existe uma rejeição muito grande por parte da comunidade científica em aceitar como uma teoria, né, o design inteligente? Eu consigo pensar em duas grandes razões, né, quanto
a isso, né? Primeiro, é um fenômeno que o Thomas Kuhn já descrevia, né? No Revolução na estrutura das revoluções científicas, né? No livro dele, que inclusive é objeto que é um livro para estudo, inclusive para aceitação e aprovação em programas de filosofia da ciência, né? Da USP, por exemplo, no FFLESH, né? Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Uma das razões é o que o próprio Thomas Kuhn dizia, né? É que os cientistas da ciência normal, eles tendem muito a defender o paradigma corrente, né? Seja por razões financeiras, seja por razões de carreira, seja por questões pessoais. Viés, né? Isso, pois é. Essa seria uma das grandes razões que eu consigo conceber agora, né? Já inclusive dito por Thomas Kuhn já há muitos anos, e que não tem como não perceber a presença dessa tendenciosidade da ciência normal, né? Nos termos dele, ele chama de ciência normal, né? O paradigma normal, né? O paradigma da ciência normal, né? E Thomas Kuhn, ele explica a estrutura das revoluções científicas no sentido assim: existe a ciência normal, né? Existe a ciência normal, aquela que regula e norteia a prática científica corrente, né? Com a terminologia própria, métodos próprios, né? Pressupostos que são intrínsecos àquele paradigma, e esse seria uma fase, né? A próxima fase seria a fase da crise, né? Quando aquela ciência normal, ela começa a produzir resultados que já parecem não se conformar aos pressupostos, aos termos e aos próprios métodos, às vezes, daquela ciência normal. Então, existe essa transição para uma fase de crise do paradigma, né, da ciência normal, né, em que aquele debate já começa a ter uma pequena dissidência, né, da ciência normal, do paradigma, e a terceira fase seria a fase da revolução, onde basicamente uma nova geração de cientistas e de pesquisadores que já estavam informados das crises do paradigma antigo, já entram na ciência com esse novo pensamento, com novos termos, e aí se toma, né, e aí se faz a revolução, digamos assim, né? Então, tanto que eu já ouvi falar até isso, né? Como é que o design inteligente vai ganhar a academia? Basta que os cientistas de hoje se aposentem. É isso, né? Essa é uma resposta que se pode dar, né? Como que o design inteligente pode ganhar a atenção das pessoas? Basta que os cientistas de hoje se aposentem. Não existe nenhuma revolução armada, nós não vamos tomar as universidades, né, no sentido gramsciano da coisa, não. Basta que eles fiquem para trás, basta que uma nova geração de cientistas estejam cientes dos problemas do paradigma antigo, né? Essa seria uma primeira razão, né? Uma outra que eu consigo entender é da própria falibilidade humana, né? Da própria tendência humana a se defender, né? Uma cosmovisão muito enraizada, né? No coração, né? Na nossa mente, ela é difícil mudar, né? Uma vez que, especialmente falando de cientistas que estejam, né, há 30 anos, 40, 50 anos na academia. Então, imagina que, né, aquele paradigma já se enraizou no trabalho dele, já se enraizou na alma dele. Então, ele fica cego para ideias novas, né? Inclusive, costuma até destoar de ideias novas, né? Dizendo, você tem que estudar, você tem que ficar mais velho, né? Você tem que... O que é uma grande, né, uma grande besteira, né? Eu entendo, né? Só complementando a sua resposta, eu acho que tem também a questão do preconceito, né? Deles
acharem que isso está atrelado ao criacionismo, à religião, que Deus está por trás, né? Então já existe um preconceito falando que isso não é uma teoria, isso é fé, né? O DI é fé, não é uma questão de teoria, né? Então, e aí quebrar essas barreiras é difícil mesmo, porque a pessoa tem essa opinião, né? Com certeza, com isso certeza. É um desafio muito grande, né? E eu creio que está se levantando uma geração, né, de cientistas que tem a mente aberta, né, para defender essa nova causa, essa nova teoria, né, de começar a incluir, de fazer a ciência, que a gente tem falado que a ciência completa ou totalmente verdadeira, né, onde se leva não somente a causa natural, mas a causa inteligente também, em muitos aspectos do conhecimento sobre o universo e a vida, né? E quebrar esses conceitos é difícil, mas a gente está aqui para tentar lutar contra isso, né? Exatamente. E só um detalhe, né? A doutora Ana quer falar também, né? Só fazer um adendo bem rápido. A Fred Hoyle, né, que é um grande astrônomo aí do passado, né? Ele deu o nome para a teoria do Big Bang, né? Essa teoria que diz que o universo teve um começo, né? Uma grande explosão. E aí ele, tentando fazer chacota da teoria, ele diz que isso aí é um Big Bang, uma grande explosão, né? Só que o nome pegou. Tanto que nós concebemos a teoria com esse nome, né? Só que ele era um cético da teoria. Ele era um cético do Big Bang, né? Porque ele dizia que era criacionismo. Ele implicava na ideia de um criador, né? Então, Fred Hoyle e a teoria do Big Bang são grandes exemplos, os mais modernos aí, de que dizer que é criacionismo não é uma barreira para o desenvolvimento científico, né? Então, é isso, né? Doutora Ana, perdão, tranquilo. Infelizmente, por motivos pessoais, eu tive que me perder grande parte da sua palestra, mas eu prometo que eu vou assistir, porque do pouco que eu consegui ver foi muito boa, muito bem feita, muitos exemplos, mas infelizmente peguei muito pouco, mas eu prometo que vou assistir. Em compensação, eu li o seu texto de refutação que você fez para um professor de ecologia, que falando mal do design inteligente, e realmente sua linha de pensamento está bem clara, bem objetiva, parabéns, viu? Tem que publicar esse texto quanto antes, porque é importante que as pessoas entendam o que é o design inteligente a partir dos seus defensores, e não a partir dos que o tentam refutar, porque normalmente quem tenta refutar é porque não o conhece, então fica só com o que ouve na mídia, e não tem realmente a ideia clara dos pressupostos, né, dos princípios do design inteligente. Então, o que você fez, com certeza, explica de um defensor do design inteligente as bases, né? Então, isso é bem importante. Então, convido a todo mundo a divulgar este vídeo, que fala, design inteligente é religião. Assiste esse vídeo para você entender o que é design inteligente por um defensor do design inteligente. Sim. Complementando um pouquinho o que você estava dizendo das revoluções científicas, acho que entre esse segundo e terceiro passo que você mencionou, acho que tem ainda um passo intermediário, que quando começa a aparecer, né, como certas imprecisões na teoria vigente, no paradigma vigente, acho que ainda os cientistas tentam contornar isso, né, fazer umas novas hipóteses, tentam meio que consertar. Mas se mesmo fazendo isso, continuam aparecendo imprecisões, ou a teoria não consegue explicar novas coisas, aí que se muda de paradigma, né? É isso? O que eu entendo das revoluções científicas, a partir da perspectiva do Thomas Kuhn, é que ele diz que em algum momento, né, alguém vai perceber que certos resultados produzidos pela ciência normal, ainda que dentro daquele paradigma, né, tal, provavelmente limitado, né, alguns resultados produzidos, ou fenômenos científicos ainda desconhecidos, que tentam ser colocados dentro daquele paradigma, começam a produzir inconsistências, incoerências, né, é o que você estava falando, né. E aí, essas incoerências
o que pode acontecer com elas? Se o cientista for um cara honesto, né, ele vai falar, olha, isso aqui está um pouco diferente do que nós esperávamos, ou isso aqui já está um pouco fora do nosso escopo de busca, né? Mas pode acontecer o que também? Se o cara for um defensor ortodoxo do paradigma, ele pode tentar esconder isso aí. Ou, como deveria acontecer, né, divulgar na mídia, né, divulgar nos meios de comunicação, não divulgar, simplesmente esconder, sabe? Nem todo mundo tem treinamento para ler artigo científico, né? Então, sabendo disso, eles podem até publicar ali, só que assim, fica lá. Não é divulgado para o grande público, né, trazer discussão, e aí ter um progresso científico comum, né? Então... Mas não seria tentado primeiro, tipo, modificar um pouco a teoria, mas sem sair dela? Tipo, o primeiro passo, como, isso aqui não deu muito certo, vamos formular uma nova hipótese, mas ainda dentro da teoria. Aí, quando começa a pipocar, tipo, já não tem jeito de esconder, nem de reformular, tipo, de modificar coisas, já tem que mudar mesmo, né, a teoria. É isso, o paradigma? Pode acontecer, né? Inclusive está acontecendo, né? Com a está teoria acontecendo de forma bem evidente. Isso é por causa da síntese estendida, né? Da evolução, e noções como lamarckianismo, né? A ideia de que a passagem de informação genética pela condição atual do ser vivo, né, passar para os filhos e tal, tipo, essas noções que eram absurdas dentro do neodarwinismo, né, estão sendo recolocadas na mesa aos poucos, talvez não com o mesmo grau que era ensinado antes, né, mas em grau bioquímico, né, a informação genética do DNA não é a única informação transmitida, né, hereditariamente falando. Então, existe uma pequena dose aí de lamarckismo sendo reintroduzido na teoria da evolução, só que não como síntese, não a evolução sintética, né, o neodarwinismo, mas sim como evolução estendida, que é essa discussão que foi trazida lá no Royal, lá na Royal Society, né, em 2016. Os caras estão tentando expandir um pouco a teoria da evolução, né? E ainda existe resistência até a isso, inclusive, a essa extensão da própria teoria da evolução, os caras têm resistência a isso, né? Se tem resistência à teoria da evolução estendida, o que dizer, então, da resistência ao design inteligente, né? É basicamente isso. Bom, Saulo, a apresentação foi muito ilustrativa, muito clara, muito didática, viu? E você citou aí no final o número, né? 10, né? Elevado a 10, elevado a 123, foi o Dr. Roger Penrose, matemático como você, né? Laureado, né? Com vários prêmios, né? E no livro dele, né, que é chamado Emperor's New Mind, né, novamente, né, do imperador, que tem uma ideia muito similar à do design inteligente, né, a mente, né, o design, né, ele fala que o objetivo do criador, né, o creator's aim, né, levando-se em consideração os princípios da termodinâmica, particularmente a segunda lei, né, da entropia, ele deve ter sido tão preciso, né? Ele fala que o objetivo do criador deve ter sido tão preciso quanto uma parte em 10 elevado a 10 elevado a 123, né? Para entender esse número é um pouco difícil, né, de entender, pessoas que não estão acostumadas com potência, né? Então, só fazendo uma analogia simples, né, em termos de potência, né, 10 elevado a 1, né, é igual a 10, né? Ou seja, 1 seguido de 1, 0. Né? 10 elevado a 10 é igual a 1 seguido de 10 zeros. Tá? 10 elevado a 100 é igual a 10 seguido de 100 zeros. 1 seguido de 100 zeros. E assim por diante. Agora, 10 elevado a 10 elevado a 123 é uma coisa realmente
além, né? Então, fazer uma analogia, o número, a gente não consegue nem dar nome direito para esse número, né? O número que chega mais perto, né, é o Google, tá? O Google é o 10 elevado a 100. E o Googleplex, né, é o 10 elevado a Google, ou seja, é o 10 elevado a 10 elevado a 100. Esse é o maior número, um nome, digamos assim, que nós conhecemos. Até onde vai meu conhecimento, tá? Então, é o Googleplex, é 10 elevado a Google, que é o 10 elevado a 10 elevado a 100. Então, nem chega perto, tá? Do número que nós estamos tentando representar, que é 10 elevado a 10 elevado a 123, tá? Agora, olhando por outro lado também, né? Existe uma estimativa de que existam, grosso modo falando, cerca de 10 elevado a 80 partículas, 80 baryons, né? Ou seja, prótons e nêutrons no universo, que dá mais ou menos cerca de 10 elevado a 78 átomos, né? Estimativa isso, certo? Cujos núcleos, obviamente, são constituídos de baryons, né? Os átomos. E, então, se a gente simplesmente pudesse fazer, né, uma analogia simples, e pegar cada um dos 10 elevado a 123 dígitos zero desse número tão grande, só os dígitos zero, desse número 10 elevado a 10 elevado a 123, só pegar os dígitos zero, os 10 elevado a 123 dígitos zero, e tentar se colocar em cima de cada um desses baryons, desses prótons e nêutrons que se estima existir no universo, faltaria prótons e nêutrons no universo, porque só tem 10 elevado a 80. A gente não chegaria nem perto de colocar os dígitos zero desse número, né? Então, só para ter uma ideia, né, de como é difícil, né, entender como foi preciso o ajuste fino, o fine-tuning, né, essa questão teleológica, né, do propósito, do ajuste, é extremamente preciso, né? E aqui nós estamos falando do matemático premiado. Eu estou contando aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pelo menos 12 prêmios, medalhas importantíssimas na área de matemática, certo? Fantástico. Então, estou falando, né, de um cientista extremamente premiado, extremamente premiado. Fantástico, é isso mesmo, né? Essa questão de colocar os zeros em cada partícula subatômica do universo é muito interessante, porque você entende o nível de precisão da condição inicial do universo para que tudo tivesse o equilíbrio que tem, né? As forças eletromagnética, gravitacional, força forte, força fraca, é impressionante, né? Tem alguns comentários aqui, a gente já está chegando a 1h27, que também não queria demorar muito, né? O Marcos Davi, se tiver algum comentário também, fica à vontade, viu? Eu estou olhando aqui para os comentários, vou deixar aqui visualizado. O Vander, né? Está sempre aí conosco, o Vander. Muito fiel, o Vander. O Vander, muito fiel. Disse assim, né, que um dos professores de biologia dele, em seus slides, reconceituou a complexidade redutível como sendo um conceito religioso. Esse é o tipo de desonestidade que o design inteligente enfrenta, tá? Eu estou sendo muito assertivo e claro, porque isto não é o professor não está fazendo ciência ao falar um negócio desse, tá? Ele está entrando dentro do padrão da ciência normal. Ele está preocupado mais com, sei lá, talvez o salário dele, né? Enfim, reputação, sei lá. Reputação dele, enfim. Então, você pode basicamente falar, isto não é uma atitude honesta, cientificamente falando. Tá? Teve um comentário aqui, uma pergunta, cadê? Eu não estou achando aqui. O próprio Vander mesmo perguntou aqui, aqui mais para frente, se eu poderia enumerar os principais pilares do design inteligente e refutar o pensamento naturalista. Podemos, claro, inclusive estava nos slides que eu tenho aqui agora, né? Por questões de tempo eu parei, tá? Mas no momento futuro eu vou terminar e aí a gente enumera isso aí com certeza, tá? Inclusive, um dos slides finais é um comparativo, né, entre aquilo que o design inteligente
defende e afirma, e com o que a evolução, a teoria comum da evolução neodarwinista afirma, tá? E um comparativo também com o que o criacionismo, o mais básico deles, fala. E aí você percebe o quanto que não tem nenhuma relação de design inteligente com criacionismo, né? Eu queria até dizer que as pessoas que falam que design inteligente e criacionismo são a mesma coisa, elas estão confundindo o conteúdo com implicação, né? O conteúdo do design inteligente não tem absolutamente nada a ver com o criacionismo. Eles estão com medo das implicações do conteúdo do design inteligente, né? Que talvez remonte a eles a mesma implicação do criacionismo, vai saber, né? Não sabemos. Tem um comentário aqui, uma pergunta aqui do Adilson. Como podemos contribuir para o crescimento do DI? Olha, essa pergunta, bom, a sua presença aqui no fórum já é uma contribuição, viu, Adilson? Essas discussões que nós promovemos aqui da ciência, do design inteligente, elas já são uma contribuição para o design inteligente, tá? Então, agradeço a sua presença, a sua pergunta. Eu imagino que a sua pergunta tem a ver mais com a prática, né? O que nós podemos fazer na prática, né? Nas nossas relações e como, né? Primeiro, né? No Brasil, o Discovery Mackenzie tem sido o carro-chefe aí, né, na discussão do design inteligente, porque nós espelhamos o Discovery Institute, né, dos Estados Unidos, que é o carro-chefe mundial do design inteligente, né? E todas as pessoas que você está vendo aqui, né, eu, né, doutora Maiara, doutor Eberlin, que é o nome do design inteligente no Brasil, né, Marcos Davi, doutora Ana, doutor Marcelo, todos nós estamos aqui procurando fazer uma mudança de paradigma, né, e que construindo de verdade a ciência do design inteligente, né, ela é uma ciência nascente, ela é uma ciência, mas é uma ciência nascente. Há muito que ser desenvolvido ainda, tá? Mas temos um prospecto fantástico, tá? E o que você poderia fazer? Bom, há um conteúdo já publicado no site do Discovery Mackenzie, né? Pelo menos por semana, pelo menos eu publico 3 ou 4 textos que são espelhados em muitos dos textos do Discovery Institute, né, pelo blog deles, o Evolution News and Views, tá? E agora, com a doutora Ana conosco, aí a gente está, né, querendo expandir esse conteúdo aí para o espanhol, né? Então, influenciar não só o Brasil, mas a América Latina também, né? Então, já temos aí uma pessoa para falar em espanhol com o resto da América Latina, né? Doutora Ana. Né? Então, o que você pode fazer é basicamente divulgar esses conteúdos e perceber, né, que dentro do design inteligente pode ser, né, não sei qual é a sua visão de mundo hoje, mas existe um aspecto de mudança de visão de mundo que o design inteligente traz, né, e que é benéfico para as pessoas. Ele não é maléfico, ele não é nihilista, né, como Nietzsche era, né, como Darwin, de certa maneira, tornou possível na ciência, né? O próprio Darwin, né, no seu livro, na sua obra The Descent of Man, né, ele questionou, por exemplo, se a mente humana era confiável, já que o ser humano teria vindo dos seres inferiores, né? Então, qual é a confiabilidade na mentalidade humana, né, nas concepções e nas ideias humanas? Perceba que aí existe uma incoerência autorreferente, né? Se a teoria de Darwin é verdadeira, então a teoria de Darwin não é confiável, pois a teoria de Darwin implica na desconfiança da mente humana, já que ela proveio de seres inferiores. Então, a teoria de Darwin ela tem essa incoerência autorreferente. Se ela é verdadeira, então ela tem que ser desconfiada. Percebe?
Isso traz medo, né? Porque você não pode confiar no que você pensa. Então, viveria paranoico, né? Será que o que eu penso é o que eu estou pensando? Ou é uma realidade paralela? Quem pensa... Não, tipo, muito, muito difícil, muito feio. E isso aí é algo que também o Dr. Kelson estava comentando, as implicações que tem o DI causam tremor nas pessoas, né? Temor. Porque saber que tem um propósito, saber que as coisas foram planejadas, que a gente... Bom, isso tem muitas implicações filosóficas e teológicas que muitas pessoas talvez não gostariam de encarar, digamos assim, né? Então dá esse medo. Mas, na verdade, eu acho até melhor saber que as coisas foram planejadas e que a gente está aqui com um propósito, né? Eu acho muito melhor. E saber que o meu raciocínio faz sentido, que eu posso confiar no que eu penso, né? Senão a gente não poderia fazer ciência. Se a gente não pode confiar no que faz, para que fazemos ciência? Para que escrevemos livros? É uma loucura isso. Pois é uma incoerência muito absurda, né? Então, é uma teoria científica que promove a desumanização, né? Que promove a desconfiança, né? Na própria mente humana. Então, como é que você pode atribuir seriedade a uma teoria que desconfiança do próprio meio em que ela foi confiada, foi concebida, que é a mente humana? Então, você tem esse problema aí, né, da filosofia da mente, por exemplo, né, dentro da teoria de Darwin, tá? Eu estou tentando achar mais comentários aqui que eu não... Tem uma pergunta, Saulo. Oi, eu tentei responder, mas acho melhor você responder, porque você é mais da área e vai responder de forma mais precisa. Feita por MSF, logo depois da que você acabou de fazer. Se quiser, eu leio aqui. Fala, muito bom. É possível isso aí. Achei. Eu tentei responder, mas melhor você responder direitinho. É possível estipular matematicamente um coeficiente que mensura objetivamente o grau de inteligência em um sistema? Olha, dentro, né, da teoria da informação, né, a ideia não é mensurar o grau de inteligência, né? O que se fala é em mensurar o nível de informação. No design inteligente, vai falar em medir o nível de informação complexa específica, né? E o desenvolvimento disso aí está se dando exatamente nesse momento, né? Eu estou participando de um grupo de discussão internacional exatamente sobre isso, inclusive, né? Eu não sou o maior contribuidor, óbvio, né? Tem caras muito mais competentes que já estão aí, né, há 30 anos na academia, né? Eu estou entrando nesse debate, então eu estou ciente do debate, eu estou absorvendo isso para mim e tentando dar algumas ideias, mas, né, como um pesquisador de 35 anos de idade, né? Não os caras ali de 50, 60 anos de idade que já são verdadeiros dinossauros aí da ciência. Mas o que se fala na teoria da informação é em mensurar a quantidade, a quantidade de informação complexa algorítmica, né? E aí, algoritmo, aí já é algo que já está estabelecido e depende, digamos assim, depende do tipo de algoritmo, né? Porque a informação de Shannon, né, falando de maneira técnica, tá? A informação de Shannon é uma informação que não faz uso da noção de significado. Ela é uma mensuração meramente estatística, probabilística dos arranjos de letras, que foi o que eu fiz aqui, né? O significado ele vem de fora, né? A informação de Shannon é um tipo de informação mensurável, né? Só que ela não faz uso da noção de significado, né? Ela só tem a ver com estatística probabilística. É um jeito de mensurar o grau de informação, tá? Agora, outro tipo de informação é a informação proposta de uma complexidade algorítmica, que já tem a ver com o menor programa possível para gerar aquele arranjo de informação, aquele arranjo de letras, por exemplo, né? O menor programa possível, né? Então, só dando um exemplo, só para tentar entender essa ideia, né? Se você
se você for um programador e programa em Java, por exemplo, a linguagem, e faz um programa, né, que constrói na tela um arranjo de letras assim, digamos, o alfabeto. Vamos ser simples, não vamos colocar uma coisa até muito complexa, não. Vamos colocar só o alfabeto mesmo, as 26 letras do alfabeto. A, B, C, D, E na ordem certa. Legal. O menor programa que for possível ser escrito, que gera aquilo ali, que gera esse arranjo de letras no formato, na ordem do alfabeto, aquele tamanho daquele programa, o menor tamanho, é a complexidade algorítmica das letras do alfabeto, tá? Já é diferente da informação de Shannon, porque ela vai depender da linguagem usada, né? Se for Java vai ser um, se for Python vai ser outro, se for C vai ser outro, mas é uma medida de informação que está mais próxima da complexidade especificada que se fala no design inteligente. Já está mais próxima, tá? Oi, doutor Marcelo. É ótimo esse exemplo. Deixa eu só complementar esse exemplo com outro, ainda mais próximo da nossa área aqui, falando de DNA, né? A gente já teve a palestra aí, né? Excelente sobre DNA, então, justamente eu li esse exemplo, né? No livro do Dr. John Lennox, né? E aí foi muito ilustrativo para mim, justamente falando sobre isso, teoria da informação. E essa teoria, né? Fazendo análise algorítmica. Então, você pega, por exemplo, o DNA, né? DNA, vamos arredondar, em torno de 3,2 bilhões de pares de base, né? Essa é a média para o genoma humano. É isso? 3,2 bilhões de pares de base. Agora, a sequência, né? Nós sabemos que é uma sequência complexa, né? Que varia para cada ser humano, né? É uma sequência extremamente complexa. Por isso que nós reconhecemos o design, né? O design inteligente nisso, né? Mas vamos imaginar de uma forma mais simples, né? De uma outra maneira. Vamos imaginar uma sequência de 3,2, vamos arredondar para 3 bilhões de letrinhas, tá? Vamos supor que seja ATG, tá? As mesmas letrinhas que são usadas no código genético. Vamos supor que seja a seguinte repetição: ATG, 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 até o final. 3 bilhões, ou seja, repetindo ATG, o trio ATG, 1 bilhão de vezes, né? Então, você vai ter 3 bilhões de ATGs, tá certo? Você vai se aproximar ao tamanho do código genético humano, do genoma humano. Tudo bem? Bom, você tinha um algoritmo muito simples, dizendo para o computador, né? Repita ATG 1 bilhão de vezes, num código extremamente simples. Isso é uma complexidade quase nada, né? Quase nada de complexidade. Repita ATG 1 bilhão de vezes. Então, isso não chega nem perto da complexidade real que tem no código genético humano e de todas as criaturas, né? Só para dar um exemplo, só, ilustrativo. Não, é um exemplo maravilhoso, inclusive, porque o programa que realiza essa repetição é um programa muito pequeno. A complexidade algorítmica desse programa que você mencionou, ela é baixíssima. Então, é muito fácil produzir um programa assim, né? Como programador, tipo, fazer isso é muito fácil, né? Então, é um exemplo muito pertinente, viu, doutor Marcelo? É muito bom mesmo, né? Mas a questão é que o DNA não é assim, né? E, inclusive, né, o DNA, ele tem os trechos repetidos, né? E aí, por causa disso, os caras dizem que isso aí é DNA lixo, né? Só que essa ideia aí já tá caindo por terra, porque se não fosse essa repetição, que na verdade reflete a estrutura de armazenamento de informação de computadores, né? De HD e sistemas de memória de longo prazo, né? Como é o HD do computador, né? Aquela repetição, na verdade, ela tem um padrão por baixo dela, que é um padrão de armazenamento de informação de longo prazo, né? Isso aí vale uma apresentação à parte, da futura aí depois. Mas é um exemplo muito bom, doutor Marcelo. Obrigado, viu? Doutora Ana.
Eu não sei, mas tentando falar de uma forma simples para talvez quem não é da área ou nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu lembro que eu vi num documentário falando do Dr. Dembski, que acho que foi quem desenvolveu essa parte matemática, né, Saulo? Da informação arbitrária, não sei. Mas se eu lembro corretamente, ele dizia assim, algo que tem uma inteligência ou um planejamento por trás versus algo que surgiu espontaneamente ou por forças naturais unicamente, é fácil de reconhecer matematicamente por duas razões. Uma é altamente improvável de acontecer por forças naturais, e a segunda, a gente como ser humano, ser pensante, consegue encontrar padrões ou decodificar um código que esteja aí, no que a gente está estudando. Seria, se cumpre as duas coisas, é porque não surgiu espontaneamente e foi planejado. Aí eu coloquei nos comentários, foi o exemplo que você deu dos rostos dos presidentes no Monte Rushmore. Tipo, é improvabilíssimo, por não dizer impossível, que esses rostos tenham aparecido num monte, do nada, por erosão. E o segundo princípio que seria cumprido é que a gente consegue reconhecer um padrão, qual seria um rosto humano, e não apenas um rosto humano qualquer, sino o rosto de um presidente, ou de 4 presidentes, neste caso. Então, e isso matematicamente é possível calcular, né? Sim, estatisticamente. Eu lembro, doutora Ana, você acabou perdendo um pedaço da apresentação, né? Exatamente no pedaço em que eu falei exatamente essas duas características, né? Nossa, desculpa. Não, mas tá certo, porque é bom repetir isso, porque muitas pessoas honestas, às vezes, que olham para o design inteligente, elas olham só para a complexidade, e aí elas acabam usando exemplos para tentar negar o design em que não leva em consideração a especificidade, né? E é importante, porque a especificidade é um ingrediente fundamental, são 2 ingredientes, né? A complexidade, que é a alta complexidade, que é o mesmo que baixa probabilidade, e o segundo componente, que é a especificidade. Quanto à mensuração, bom, como eu falei, né, a complexidade se pode medir de 2 modos principais, né, diferentes, e um deles se refere só à informação estatística, probabilística, que é a informação de Shannon, o outro é a informação de complexidade algorítmica, que é o menor programa possível para gerar aquele arranjo. No entanto, como eu falei, ambos não são suficientes, eles precisam ter uma especificidade. A especificidade é o que está sendo trabalhado matematicamente mais forte agora, porque ela é um pouco mais contextual, né? O padrão, ele pode vir da linguagem humana, ele pode vir de fisiologia humana, ele pode vir de padrões de construção de objetos, né, de artefatos humanos, como, por exemplo, o computador, né? Então... Sequência de Fibonacci, por exemplo, seria aí também? Isso, também. Então, a especificidade, ela está sendo exatamente matematizada agora, mas ela depende do contexto. Ela depende muito de outros conhecimentos de fundo que alguém venha a ter, né? Como até falei, eu não sei se você chegou a ver, né? Se foi a parte que você perdeu ou não, mas o exemplo que eu usei lá do Rio de Janeiro, aquela mensagem escondida e que no fundo estava escrito Rio de Janeiro, né? Uma pessoa comum não iria descobrir a mensagem. Qual é o conhecimento de fundo necessário para que alguém pudesse descobrir aquela mensagem? Conhecimentos básicos de criptografia. Então, esse conhecimento de fundo foi necessário para a descoberta da especificidade. Existe uma informação contextual aí, né, na especificidade. Então, o contexto, ele precisa ser estudado, né, e a diversidade de contextos é muito grande, né. E o que você diria do gigante adormecido do Rio de Janeiro? Ele parece um ser humano deitado e é altamente improvável ele ter surgido pelo acaso. Como poder saber se foi planejado ou foi forças naturais, quando está bem na linha cinza, né? Então, pois é, essa linha cinza é o mais difícil de mensurar, porque ela vai depender de contexto, né? Eu, né,
uma coisa que nós no design inteligente a gente precisa ter é sempre, né, aquela curiosidade científica, mas também a humildade de dizer quando a gente sabe ou não, né? Num caso como esse, eu vou dizer que não sei, né? Até porque não estudei a fundo esse caso específico, mas existem muitos casos em que é possível falar de design inteligente, ainda que evolucionistas e outras pessoas possam negar com veemência, né? Mas é isso, né? A especificidade, ela depende muito do contexto, né? E estudar informação contextual, ela depende de fatores até externos à ciência comum, né? Agora, a matematização, não. A matematização desse contexto aí a gente pode trazer para o design inteligente, sim, e é o que está sendo feito, né? Mais discutido agora. Gente, já chegamos a 1h50, viu? Já ficou bem grande. O Marcão aí já está quase dormindo. Tá tranquilo aqui, só tô ouvindo, aprendendo. Gente, eu queria agradecer então a presença de vocês, tá? Essa apresentação acabou ficando um pouco maior, até pelas dúvidas, mas eu queria agradecer então o Marcos, o Davi, obrigado, você aguentou um bom tempo aí também. Doutora Ana, já é da casa, obrigado. Doutor Marcelo, obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite. Doutora Maiara e doutor Marcos. Doutora Maiara, acho que ela está, né, ela deve ter fechado porque ela está ainda no ambiente de trabalho dela, né, ela tirou um tempo para poder assistir a gente, deve ter voltado, né. E o doutor Heblen provavelmente está dando aula, tá? Então, já me despeço de vocês agora. Tá? Só uma coisinha rápida, alguém me está pedindo autorização, tipo, será que eu poderia depois postar essa live em meu canal? A quem devo pedir autorização? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Esse vídeo. Por favor, né? Isso, por favor. Essa live, ela tá no YouTube, né? Vai ficar no YouTube, tá numa lista do canal TDI Brasil, né? A playlist é Liga do Design Inteligente, tá? E as lives antigas, elas estão lá na playlist. Então, fica à vontade para divulgar qualquer uma dessas lives, tá bom? Gente, então, boa noite para vocês, agradeço a presença de cada um e até semana que vem. Ainda não temos palestrante definido para semana que vem, senão eu volto com o tema dessa parte. Pois acho que vou fazer isso mesmo, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.